Muito bem, nós estamos aqui para mais um capítulo desse livro maravilhoso, dessa revelação profunda, dessa palavra de profecia que o apóstolo João teve na ilha de Patmos e escreveu às 7 igrejas da Ásia, mas que continua falando conosco de uma forma maravilhosa. Como ele disse, importa que profetiza a promessa, depois de obedecer e comer do livro, para profetizar aos povos, muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Agora, João vai ter uma outra visão do santuário de Deus, do templo de Deus, e vai receber uma ordem para medir. Medida, normalmente, Ezequiel também teve uma cana de medir, que ele mediu. João vai ter uma cana de medir, o templo de Deus. E nesse templo de Deus, suas medidas, vai aparecer duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? É o que a Bíblia diz, são duas testemunhas. Mistério. Vou dizer o que alguns comentaristas falam e vou dar a posição aqui das Escrituras. E foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara. Cana era uma cana de medir, semelhante a uma vara, deram a João. E chegou o anjo, mesmo anjo forte, e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Interessante, a época que João escreveu, o templo de Deus mesmo, o templo tinha sido destruído, não é? Levanta e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Certamente esse templo deve ser o templo celestial. Tem hora que João vai para a terra, tem hora que ele está no céu. E deixa o átrio que está fora do templo e não meça. O átrio, que seria o pátio, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa, Jerusalém, por 42 meses. 42 meses indica 3 anos e meio. A última semana de Daniel, semana profética, é de 7 anos. Agora nós estamos na metade dessa primeira, essa é a primeira metade. Vai vir mais 1.260 dias ou mais 3 anos e meio. Então, é por isso que alguns são mídio-tribulacionistas, crê que Jesus vem no meio da grande tribulação, baseado nesses versos do capítulo 11, antes do toque da 7ª trombeta. Então, alguns são mídio-tribulacionistas. Mídio-tribulacionista significa que a igreja passa os primeiros 3 anos da grande tribulação e aí Cristo vem para pôr fim os últimos 3 anos e meio, que será terrível, não é? Mas daí é que vem Apocalipse 11. Mas a cidade pisarão nascerá 42 meses. Na interpretação preteritista, quando o general Tito invadiu Jerusalém e cercou Jerusalém e acabou destruindo o templo no ano 70, ele cercou a cidade por 3 anos e meio. Flávio Josefo menciona isso. O cerco começou no ano 66, 67 e até a destruição em setembro do ano de 70, que acabou dando 3 meses e meio. Então, na interpretação preteritista, João está medindo o templo antes da sua destruição, e os gentios pisarão na cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestido de pano e saco. Quem são essas 2 testemunhas? Olha, vamos ficar com o que a Bíblia diz. São 2 testemunhas. A Bíblia não revela. Os comentaristas, os especuladores tentam dizer. Uns dizem que as 2 testemunhas é Moisés e Elias. Por que dizem que é Moisés e Elias? Nós já vamos ver. Mas antes de ver, eles profetizarão essas 2 testemunhas diante de Deus. E esses são, veja bem o que a Bíblia diz, esses são 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus toda a terra. Então vamos ver aqui. Aqui é a visão das 2 testemunhas. De acordo com Apocalipse 11:4, esses são 2 oliveiras. Oliveiras é da onde vem a oliva.
A oliveira representa Israel. Romanos capítulo 11. Nós éramos os jambuzeiros bravos, os gentios, que fomos enxertados na oliveira. É o Israel nacional, a oliveira. Da oliveira vem azeite, a unção do rei, a unção do profeta, a unção do sacerdote. Então, essas são duas oliveiras. E também são dois castiçais, suas luzes brilham. Eles profetizam na cidade santa. Duas oliveiras, dois castiçais, essa é a visão. Essa visão tem a ver, das duas testemunhas, tem a ver também com Zacarias. Zacarias fala disso, não é? Zacarias 4, 2, verso 3, Zacarias 4, verso 12 e verso 14. Duas oliveiras e dois castiçais, duas testemunhas, não é? Alguns dizem que as duas testemunhas, uma é o Antigo Testamento e outra é o Novo, essa é a interpretação canônica das duas testemunhas. Outros dizem que as duas testemunhas são dois profetas do Antigo Testamento, e pelos sinais que eles fazem, verso 5 e verso 6, uns dizem que é Moisés e Elias. Veja bem, uns dizem que é o Antigo e Novo Testamento, outros dizem que é Moisés e Elias, e outros vão dizer que é Elias e Enoque. Essas são as interpretações das duas testemunhas. Duas testemunhas, e outros é apenas duas testemunhas. Quem são? Ninguém sabe. Eu tinha um professor que dizia que quando há 5 teorias para explicar a mesma coisa, é porque ninguém sabe a resposta. Essa é a verdade, não é? Vamos ficar com o que a Bíblia diz, são duas testemunhas, duas oliveiras, dois castiçais estão diante do Deus da terra. Por que diz que é Moisés e Elias? Porque diz aqui, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe fizer mal, importa que assim seja morto. Verso 6, esse tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Quem orou e o céu não choveu por 3 anos e meio foi Elias. Como Elias subiu numa nuvem ao céu, Elias subiu, né, numa nuvem, passou um carro de fogo, muita gente pensa que Elias foi no carro de fogo, mas ele subiu na nuvem. O carro de fogo dividiu ele de Eliseu e ele subiu na nuvem ao céu. E durante 3 anos e meio ele profetizou e não choveu. E alguns dizem que Elias deve voltar para morrer, não é? Também no Monte da Transfiguração apareceu Elias e Moisés. É daí que vem a ideia que Elias e Moisés, para que não chovesse, tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue. Quem converteu a água em sangue? Moisés. Mas Deus não precisa usar os mesmos homens. Outra coisa, alguém pode dizer, mas Moisés morreu. Não, Moisés foi sepultado, ninguém achou o seu corpo, porque Deus sepultou. E há um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, que diz que Moisés foi para o céu também arrebatado. Por isso, baseado no verso 6, alguns dizem que é Elias e Moisés, por causa dos sinais. Tem poder de água convertê-la em sangue para ferir a terra, com toda a sorte paga, quantas vezes quiserem. Mas não é necessariamente precisa ser Elias e Moisés. Pode ser duas testemunhas, como a Bíblia fala. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, talvez essa besta que sobe do abismo, é aqui o anjo do abismo, Abaddon, e em grego Apolion, significa destruidor e exterminador. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Uau, essas duas testemunhas serão mortas, e jazerá o seu corpo na praça da grande cidade, talvez Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, não é Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Isso é Jerusalém. Ele chama a cidade de Sodoma, porque ao ver dele a cidade havia voltado as costas para Cristo. E Egito, que representa o mundo, não é?
Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, possivelmente é Jerusalém, onde o seu Senhor também foi crucificado. Certamente é Jerusalém. As duas testemunhas vão ser mortas pelo anjo que sobe do abismo, né? A besta, ele chama a besta que sobe do abismo. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcro. Eles querem que o corpo continue ali. Os homens que não se arrependeram certamente irão se alegrar. Os homens que cometem, aqui na sexta trombeta, que cometem idolatria, homicídios, feitiçaria, prostituição e ladrões, certamente vão ficar alegres ao ver os corpos deles. E os homens de vários povos verão seu corpo por 3 dias e não permitirão que o corpo seja posto em sepulcro. Verso 10. E os que habitam na terra se regozijarão com eles, se alegrarão. Olha a maldade. Vão se alegrar desses 2 mensageiros, que eram 2 oliveiras, 2 caçais que brilhavam, e mandarão presente uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Alguns também vê se os 3 anos e meio tem a ver com o cerco de Tito. Talvez alguns vejam essas 2 testemunhas como Pedro e Paulo, não é? Que Nero mandou matar. Mas é outra interpretação e não bate com a data, porque certamente Paulo morreu no ano 67, Pedro no ano 68, Pedro e Paulo, né? Seriam as 2 testemunhas, e a Nero mandou assassiná-los, mas os 3 anos e meio se deu no fim do ano 70, com a destruição do templo. Não bate a data para dizer que as 2 são Pedro e Paulo. E depois aqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Eles vão ressuscitar como o Senhor. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Eles estavam antes celebrando, mas agora as 2 testemunhas voltam o espírito de vida sobre eles, e veio grande temor, e ouviram uma voz do céu. Ouviram uma voz do céu que lhes dizia: suba para cá, e subiram ao céu em uma nuvem. Subir igual Jesus, numa nuvem, não é? E os seus inimigos os viram, eles subiram. Aí, por que subiram numa nuvem? Alguns creem que é Elias e Enoque, porque foram os 2 homens que foram arrebatados, e alguns dizem, bom, como eles nunca provaram a morte, eles vão voltar para morrer. Absurdo também essa ideia, porque Deus não precisa mandar os 2 de volta. Enoque foi transladado, diz a Bíblia, em Hebreus 11:5, para não ver a morte. Por que Deus vai trazer ele de volta? Elias também não viu a morte, subiu ao céu. Deus não precisa trazer, Deus pode usar qualquer outras 2 testemunhas, qualquer outra. Então nós temos aí 4 interpretações, Novo Testamento, Velho Testamento, para as 2 testemunhas. Elias, Moisés, para as 2 testemunhas. Enoque, Elias, Pedro, Paulo. São 4, ninguém sabe. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, são 2 testemunhas. Quem são? Não interessa, a Bíblia não quis revelar. Revela que serão 2 oliveiras, 2 caçais, não é? E subiram ao céu, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Ao mesmo tempo que eles estão subindo, houve um grande terremoto. E foram mortos 7.000 homens. Interessante, 7.000 homens, porque também diante de Elias 7.000 homens não dobraram o joelho perante Baal. Mas agora 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. Com a subida, conforme seus inimigos viam, eles subiam, houve um terremoto, tremeu a terra, 7.000 homens morrem. 7.000 homens antes da 7ª trombeta, que vai tocar, que é parte do 7º selo. 7.000 homens, e aí deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai. O 2º ai é o da 6ª trombeta. Nós tivemos essas 2 visões parentéticas, não é? Ou esse 2º interlúdio
entre o toque da sexta trombeta e da sétima. É passado o segundo ai, eis que vem o terceiro ai, cedo virá. O terceiro ai vai tocar a trombeta, mas nós vamos ver júbilo no céu. Certamente o ai é na terra, certamente o terceiro ai tem ainda a ver com as 7 taças da ira de Deus, os 7 últimos flagelos que serão derrubados na terra. O ai está na terra, não no céu. No céu não tem ai. Olha só, verso 15, e tocou, agora sim, depois da visão do anjo, João comendo, o livro aberto, a promessa ainda de João continuar profetizando. João mede o templo, as 2 testemunhas. Depois disso, aí ó, e tocou o 7º anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. Finalmente, o domínio passa a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Finalmente, agora Jesus reina. Não é? O domínio, o mal é vencido, o bem prevalece, o Messias, finalmente o Cordeiro reina. E os 24 anciões que estão assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram o seu rosto e adoraram a Deus. Adoraram o Eterno, porque agora seu Cristo reina. E dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. Deus finalmente reina, Jesus Cristo reina. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, a ira das nações. Eu falei que há 4 iras, a ira do Cordeiro, 6,16, a ira das nações, a ira de Satanás e a ira de Deus nas 7 taças. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados com a volta de Cristo, o juízo dos mortos, e o tempo de dares galardão aos profetas. Os mortos são julgados, os profetas recebem seu galardão, sua recompensa a teus servos e aos santos que temem o teu nome, pequenos e grandes, o tempo de destruir os que destrói a terra. Está aí o terceiro ai, a destruição daqueles que destroem a terra. No segundo ai, era por causa dos seus pecados. No primeiro ai, eles sofrem 5 meses o tormento. No segundo ai, eles não se arrependem. Os que ficaram vivos, 1/3 morre. Mas os que ficaram vivos não se arrependem da sua idolatria, das suas prostituições, homicídios, feitiçarias e ladruices. Mas agora vem o terceiro ai, que é o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. Note que o templo na terra de Jerusalém foi destruído, mas agora abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto, a arca desaparecida desde a deportação para a Babilônia, quando houve o segundo templo, que Jesus veio, a arca não estava vazio ali o Santo dos Santos, mas a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. Esses 4 sempre estão juntos no juízo. Relâmpagos, vozes e trovões. Os trovões nós não sabemos o que falar, sabemos o que foi revelado porque João não escreveu. E grande saraiva. E aqui acrescenta grande saraiva, não é? Com isso encerra a segunda divisão do livro. Segunda divisão do livro, a visão majestosa da corte celestial, o Cordeiro, a visão da abertura dos 7 selos, as 7 trombetas. Nós vamos agora para a terceira divisão, que é o grande conflito entre Deus e Satanás. Segunda divisão encerra aqui, terceira divisão, capítulo 12. Volte para o seu capítulo 12. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor Salvador seja convosco. Leia, estude, descubra mais sobre as suas testemunhas, sobre a 7ª trombeta, o toque, a consumação de todas as coisas. Os reinos passam a ser de Cristo. Amém e amém. Que a graça de Jesus seja convosco. Amém.